O corpo humano apresenta uma diversidade notável. Este ranking explora 10 indivíduos que se distinguem por partes do corpo com dimensões extremas, destacando recordes físicos. Número 10. O nariz mais grosso. Mehmet Özürek. O nariz é inegavelmente uma das características mais distintivas e reconhecíveis do rosto humano, independentemente da sua forma ou tamanho. Para Mehmet Özürek, originário da Turquia, foi precisamente a dimensão maciça do seu apêndice nasal que o catapultou para o estrelato. Embora esta particularidade tenha sido uma fonte constante de bullying e insultos durante a sua infância, Mehmet nunca considerou o seu nariz um problema ou um defeito. Demonstrou uma resiliência e autoaceitação exemplares, face às provocações. Esta perspectiva positiva sobre o seu atributo único levou-o, por fim, a procurar um reconhecimento oficial da sua particularidade. Em 2010, decidiu participar num programa de televisão italiano, cujo objetivo era destacar indivíduos de todo o mundo que possuíam características físicas surpreendentes ou históricos invulgares. No caso de Mehmet, foi o seu nariz maciço, cujas dimensões excepcionais o tornam um caso de estudo único em antropometria e em recordes corporais, que foi objeto deste reconhecimento. Esta abordagem transformou uma característica que antes era motivo de complexos num título de glória internacional, ilustrando a forma como as diferenças físicas podem tornar-se elementos de identidade e orgulho. Número 9. A língua mais longa. O indiano Kapil Kumar, mencionado implicitamente. Com um comprimento que se aproxima dos 11 centímetros, um homem indiano, identificado como Kapil Kumar em algumas fontes, mas apenas designado pela sua nacionalidade neste texto, detém um título nacional incontestado para a língua mais longa. Esta dimensão excepcional confere a este indivíduo não só um aspecto invulgar, fazendo-o parecer uma girafa a esticar-se para alcançar folhas, mas também lhe abre possibilidades únicas para a execução de tarefas cotidianas. Desenvolveu capacidades aprimoradas que lhe permitem realizar proezas. Desde o levantamento de barras a uma limpeza facial muito completa, graças à sua capacidade de alcançar praticamente qualquer zona com a língua. Além disso, explora esta singularidade numa esfera criativa, dedicando-se à pintura com a língua, produzindo obras de arte verdadeiramente únicas. Embora o seu comprimento só tenha sido verificado oficialmente muito recentemente, a sua ambição é claramente alcançar o reconhecimento mundial. Encontra-se a apenas 7 milímetros do recorde mundial atual, detido pelo mesmo homem há uma década, o que sugere que uma revisão do recorde, através de um crescimento ou de uma medição mais precisa, poderá em breve permitir-lhe arrebatar o título supremo e obter a celebridade mundial. Número 8. As pernas mais longas. Massi Kurines. Massi Kurines, uma jovem de apenas 17 anos no momento da verificação do seu recorde, obteve reconhecimento mundial ao conquistar o título das pernas mais longas. Cada uma das suas pernas mede uns impressionantes 135 centímetros de comprimento, contribuindo para a sua altura total, que ultrapassa ligeiramente os 2 metros. Esta característica física singular permitiu a Massi iniciar uma carreira de modelo, aproveitando a considerável atenção que a sua nova notoriedade gerou no cenário internacional. No entanto, o objetivo principal desta iniciativa não era apenas profissional, mas profundamente inspirador. Expressou claramente o seu desejo de ser um modelo para outras mulheres altas em todo o mundo, procurando transmitir-lhes a mensagem de que a sua altura nunca deve ser vista como um obstáculo, mas sim como um trunfo poderoso. Transformou o que poderia ter sido uma fonte de insegurança numa força visível, capaz de saltar por cima de todos aqueles que tentavam menosprezá-la ou minimizar a sua singularidade, encarnando assim a perseverança e a autoaceitação numa escala global, ao mesmo tempo que perseguia os seus objetivos de carreira com confiança e determinação. Número 7. Os cabelos mais longos. Shikupin, Bauschkipin. Ter cabelos longos
é tradicionalmente considerado um sinal de beleza e vitalidade para as mulheres. Mas o compromisso de Shikupin, apelidada de Baltkeeping em algumas referências, ultrapassa largamente a norma cultural. Esta cidadã chinesa fez do crescimento do seu cabelo uma verdadeira busca pessoal e um testemunho de perseverança e dedicação, iniciado em 1973. Gerir tal massa capilar requer manutenção meticulosa e uma quantidade excepcional de cuidados para manter a sua saúde e integridade. Quando o comprimento do seu cabelo foi verificado oficialmente, este ultrapassava os 5,5 metros, uma medida que confere uma dimensão quase irreal ao seu rabo de cavalo. Apelidada de a resposta da vida real, a heroína de contos de fadas detém o recorde mundial indiscutível do cabelo mais longo desde 2004. O seu cabelo, cujo comprimento se aproxima do tamanho de uma girafa, simboliza não só um compromisso a longo prazo, mas também uma performance física e logística que ilustra o limite extremo do que o corpo humano, e mais especificamente os anexos cutâneos, pode alcançar quando submetido a um regime de crescimento e manutenção sem precedentes. Número 6. A pele mais elástica. Gary Turner. O envelhecimento causa naturalmente uma perda de elasticidade cutânea, levando à flacidez e ao aparecimento de rugas, um fenômeno universal e inevitável. Contudo, Gary Turner apresenta uma condição extremamente rara, provavelmente ligada a uma doença hereditária do tecido conjuntivo, que lhe confere uma flexibilidade e extensibilidade cutânea absolutamente fora do comum. Desde tenra idade que se apercebeu da sua diferença, notando que a sua pele era muito mais maleável do que a dos seus pares, uma característica que explorava até para divertir e impressionar os amigos. A sua notável capacidade foi reconhecida oficialmente em 1999, quando medições precisas revelaram que a pele de Gary, particularmente no pescoço, podia esticar até uma distância espantosa de 15,8 centímetros, o que lhe permite, aliás, improvisar uma máscara facial com a pele do pescoço. Embora a observação deste fenômeno possa sugerir dor ou desconforto intenso, Gary Turner garante que este processo de alongamento é indolor, um fato que contrasta fortemente com a aparência contraintuitiva do seu feito. O seu caso é uma ilustração impressionante das variações extremas que o invólucro corporal humano pode apresentar e de como uma anomalia biológica pode ser transformada numa performance mundialmente reconhecida. Número 5. Os pés maiores. Jason Rodrigues. Jason Rodrigues detém o recorde impressionante dos pés mais grandes do mundo, um atributo que, embora notável, foi fonte de dificuldades consideráveis durante a sua infância e adolescência. O tamanho excepcional dos seus pés, que ultrapassa os 40 centímetros de comprimento, esposo a constantes bullying e provocações dos seus colegas de escola. Estes abusos foram tão intensos que afetaram gravemente a sua vida escolar e social, ao ponto de ter lamentado não ter conseguido prosseguir os estudos normalmente. Além dos desafios emocionais, o problema logístico do calçado era enorme. Encontrar sapatos deste tamanho era praticamente impossível. Teve de demonstrar grande engenho e resiliência, usando inicialmente sapatos feitos à medida a partir de pneus velhos. No entanto, após muita reflexão e alguma pesquisa, apercebeu-se de que esta diferença não era uma desgraça, mas sim uma particularidade que o tornava verdadeiramente especial. Esta tomada de consciência levou-o a solicitar um encontro com os responsáveis do Guinness World Records na Alemanha. Os seus pés foram medidos com precisão numa loja de calçado, que desde então se encarrega de fabricar os seus sapatos por medida, oferecendo-lhe finalmente conforto e dignidade, e transformando a sua dificuldade num título mundial. Número 4. Os bíceps mais grossos. Mustafa Ismail. A imagem do culturista está intrinsecamente ligada à busca pela massa muscular, e os bíceps maciços são frequentemente a prova derradeira de sucesso nesta disciplina. Mustafa Ismail, um culturista egípcio,
levou esta busca a um nível extremo, conseguindo estabelecer um recorde espantoso com braços que medem 79 centímetros de circunferência, superando todos os recordes existentes nesta categoria. Embora tenha defendido publicamente que este resultado era fruto dos seus próprios esforços incansáveis e de determinação inabalável, as dimensões monstruosas e a aparência hipertrofiada dos seus músculos sugerem fortemente o recurso a substâncias exógenas. É amplamente suspeito de ter utilizado óleo sintético, como o Synthol, injetado para impulsionar o músculo para o exterior e criar esta aparência de volume extremo, mas artificial. Em resposta aos elevados riscos para a saúde associados a esta prática e à pressão que algumas pessoas impõem a si próprias para alcançar tais recordes, o livro Guinness dos Recordes decidiu retirar a categoria de bíceps mais grossos após o título de Mustafa Ismail. Esta supressão visa desencorajar indivíduos de porem em risco a sua saúde para obter reconhecimento mundial baseado em modificações corporais potencialmente perigosas, tornando o seu recorde o último do gênero. Número 3. O pescoço mais longo. As mulheres da tribo Padong. Kayan Lahui. O recorde do pescoço mais longo não diz respeito a uma única pessoa, mas sim a uma tradição cultural observada numa comunidade inteira. As mulheres da tribo Padong, também conhecidas como Kayan Lahui. Os seus pescoços são progressivamente alongados, através de um procedimento secular e visualmente impressionante, frequentemente designado por cura do pescoço ou enrolamento do pescoço, que envolve a adição lenta e sucessiva de anéis de latão. Este método, longe de alongar as vértebras cervicais, provoca na realidade o achatamento e a deformação da clavícula e dos ombros sob o peso e a pressão dos anéis, criando a ilusão de um pescoço alongado. Graças a esta prática, algumas mulheres Padong exibem pescoços cujo comprimento pode atingir entre 20 e 40 centímetros. Contudo, este costume é amplamente desaconselhado por especialistas médicos e cientistas, que alertam para os grandes riscos para a saúde. A pressão constante exercida pelos pesados anéis na zona torácica e nos ombros está associada a problemas respiratórios e cardiovasculares significativos. Este fenômeno, combinado com o peso considerável que a pessoa deve suportar permanentemente, serve de aviso claro para quem, fora do contexto cultural, considerar tal modificação corporal por razões estéticas ou para bater um recorde, sublinhando a linha tênue entre tradição e perigo físico. Número 2. Os seios mais grossos. Annie Hawkins Turner. Annie Hawkins Turner é reconhecida por possuir os maiores seios naturais do mundo, com um tamanho de sutiã que chega a 102Z. Assume com orgulho esta particularidade física, que a torna única e famosa, ao mesmo tempo que reconhece os inconvenientes logísticos de ter de carregar tal peso diariamente. Ao contrário do aumento mamário por implantes, os seios de Annie são totalmente naturais, o que acrescenta ao extraordinário da sua condição. Conseguiu transformar este traço distintivo numa oportunidade empresarial notável e rentável. Ao oferecer serviços online que permitem aos admiradores interagir com ela ou simplesmente admirar a sua singularidade, e ao multiplicar as aparições em vários meios de comunicação, construiu uma carreira financeiramente estável e bem-sucedida. O rendimento gerado por esta atividade única e o reconhecimento mediático que a acompanha permitiram-lhe alcançar objetivos importantes na sua vida pessoal, nomeadamente financiar os estudos universitários dos seus filhos, adquirir bens imobiliários e viajar pelo mundo. A sua história é um exemplo de como a autoaceitação e o engenho podem transformar uma característica física fora do comum numa vantagem econômica e numa fonte de sucesso pessoal e financeiro. Número 1. Os braços mais grossos. Jeff Dabe. Jeff Dabe, muitas vezes apelidado de versão humana do Popeye, é a personificação de uma combinação extrema de mãos maciças e bíceps volumosos, resultando nos braços mais grossos alguma vez vistos numa pessoa de estatura normal.
A origem deste tamanho fora do comum reside numa condição de crescimento desconhecida que causou uma espetacular hipertrofia dos seus membros superiores. O tamanho dos seus braços é comparável ao das pernas de uma pessoa de constituição média. E as suas mãos são tão grandes que consegue manusear e levantar bolas de basquetebol inteiras sem dificuldade. Jeff Dabe soube aproveitar esta força e presença física única ao entrar no domínio da luta de braço profissional. A sua vantagem física inigualável permitiu-lhe aniquilar a concorrência nos palcos nacional e internacional, valendo-lhe múltiplos títulos de campeão. Ver as suas mãos maciças agarrarem as dos seus adversários antes de as esmagar na mesa é um espetáculo impressionante, ilustrando perfeitamente a máxima de que quanto maior, melhor. A sua história é um testemunho poderoso de como uma singularidade física pode ser canalizada e explorada num desporto de força para alcançar a excelência e o reconhecimento mundial. Número 11. Momento de imprevisto. A família Gabart é um caso médico excepcional. Uma mutação genética rara afeta o desenvolvimento crâniofacial, transmitida ao longo de várias gerações. Acompanhados por especialistas, pais e bebés vivem normalmente, graças à cirurgia reconstrutiva, próteses modernas e apoio social constante, único, observado uma vez por milênio. A foto vazou na internet, mas até agora ninguém sabe onde esta família foi parar. Estes 10 relatos demonstram que o extraordinário é a norma para alguns, transformando características únicas em reconhecimento mundial.